Muito que boa noite, flores do meu dia! Como vocês estão? Deixa eu avisar vocês aqui que a gente vai começar já, que estamos ao vivo. Peraí. Segura aí. Prontinho! E aí? Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Prontas para a gente falar sobre quando as coisas não saem como a gente espera? Espero que sim. Bora conversar mais um tiquinho. Gente, vai ficar com reflexo, mas eu vou ter que ficar de óculos, tá? Então, bora nessa. Olha, eu tô toda descabelada, já tô achando que eu tô em casa, né? Quer dizer, eu tô em casa. Bora! Semana passada a gente começou essa temporada do Toda Forma de Amor podcast, falando sobre esse livro aqui, Quando as Coisas Não Saem Como Você Espera. E a gente leu só a introdução, e a introdução já foi um saculejo gigantesco aí na nossa vida, para um monte de coisas que a gente tinha que olhar, que encarar dentro da gente, entender dentro dos nossos processos, né, e tudo mais. Essa semana a gente vai para o primeiro capítulo, e o primeiro capítulo ele vai falar sobre tudo bem não estarmos bem. Então, o primeiro capítulo, aqui ó, conseguem ver? Tudo bem não estar bem. Vamos falar sobre isso e como a gente negligencia as nossas emoções, que às vezes não são tão legais, né? Muitas das vezes a gente deixa de sentir só porque a gente não quer sentir coisa ruim, sabe? E aí a gente deixa de sentir uma série de coisas. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, até pulei aqui ó, a parte que eu estava lendo. Deixa eu botar aqui de novo. Então, vamos lá falar sobre tudo bem não estar bem. Estão prontas? Como é que foi a semana passada para vocês? Contem aqui para mim no chat. Usem o chat, viu? A gente vai trocando sobre as percepções dessa leitura, tá bom? Separei algumas partes importantes, então vamos lá. Tudo bem não estarmos bem, né? Você consegue lidar com emoções difíceis? Em vez de tentar escapar logo delas, é capaz de permitir que elas permaneçam com você e observar como se desenrolam na sua mente? O cara já começa o primeiro capítulo, depois a lapadada que ele deu na gente, né? Lá olhando para a introduçãozinha da lapada que ele deu na gente. Agora ele vem falar, fazer essa pergunta leve, né? Tranquila para uma segunda-feira à noite sobre as nossas emoções. Será que a gente consegue lidar com as nossas emoções difíceis e deixá-las se manifestarem do mesmo tanto que a gente deixa as nossas emoções boas serem manifestadas? Pensem nisso. Você se permite ser triste no mesmo tanto que você se permite ser feliz? Lembra que a gente falou na semana passada sobre uma coisa não vem, né, longe da outra? Sensações desagradáveis, elas vêm e as agradáveis vêm também. Então a gente vai ter que lidar com as duas coisas e deixar as duas coisas entrarem. Quanto tempo você se permite, quanto você dá de boas-vindas para a tristeza e o quanto você faz isso para a alegria? Pensem nisso. É interessante essa reflexão, né, nesse olhar. E um olhar muito óbvio, muito racional para isso tudo, sabe? Muito analítico, talvez seja a palavra. Nem racional, mas analítico. Sei que isso vai contra o nosso instinto de evitar sentimentos desconfortáveis a qualquer custo. Mas, por 1 minuto ou 2, quero que você tente ir contra seus instintos e deixe que esses sentimentos difíceis fluam pela sua mente. Por exemplo, tenha curiosidade sobre o que aconteceria se você permitisse que a decepção, a tristeza ou a mágoa se demorassem. E se, em vez de julgar a si mesmo por ter esses sentimentos ou tentar se distrair vendo um programa de TV ou navegando na internet, você os encarasse diretamente e observasse essas sensações desagradáveis sem preconceito nem resistência? Vou falar para vocês duas coisas. Primeiro, como a gente se distrai na vida, né? Já pensaram nisso? Que muito do que a gente chama de procrastinação, né? Ai, tô procrastinando. Muitas de vocês chegam aqui com esse papo. Ai, Amanda, eu tô procrastinando demais, eu não sei o que fazer, não paro de procrastinar. Meu maior problema é que eu procrastino.
Não, meu amor, você não procrastina. Você só tá fugindo de algum sentimento, alguma sensação, alguma emoção ruim que você não quer ter. Gente, vocês estão ouvindo direitinho? Acho que estão, né? Que agora deu um negócio aqui no microfone, mas acho que tá tudo certo. Vocês estão fugindo de uma sensação, de um sentimento, de uma percepção que você não quer ter. Você não tá procrastinando. Ficar rolando feed de Instagram, muitas vezes é para fugir do que a gente está sentindo, do que de fato está procrastinando. Pensem nisso. O quanto a gente fica ali, né? E a outra coisa é, o que aconteceria, a pergunta que ele faz, o que aconteceria se a gente olhasse de fato para as nossas sensações, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos? Vou dizer para vocês que quando eu comecei a olhar para a decepção, que era um sentimento que eu evitava a todo qualquer custo, eu não queria de jeito nenhum acessar a decepção. Quando eu comecei a olhar para ela, eu falei, tá bom, não vou mais mandar embora, você quer vir, vem, o que você quer me dizer? Tô aqui para te ouvir, vamos nessa. Quando eu comecei a fazer isso, sabe o que começou a acontecer na minha vida? Eu comecei a estabelecer limites. Porque se a gente não olha para a decepção, a gente não olha para a realidade das coisas. E a realidade das coisas faz com que a gente tenha coragem de fazer o que tem que ser feito. Então, às vezes, evitar olhar para a sua tristeza, evitar olhar para a decepção, evitar olhar para isso que você está evitando a qualquer custo, é o que está te impedindo de estabelecer limite. É o que está te impedindo de fazer uma mudança que você tem que fazer nessa ação que você quer promover na sua vida. É o que está te impedindo, ou não impedindo, mas dificultando, sabe? Fazendo você adiar um caminho que você quer alcançar e que você está tentando alcançar há muito tempo. Já pensaram nisso? Que às vezes a gente não faz justamente porque a gente se distrai? Que se distraísse menos, a gente teria coragem de fazer? Reflitam. Seguimos. Por muito tempo, a emoção mais difícil para mim, o autor falando, né? Foi o medo do abandono. Sempre que alguém cancelava um jantar em cima da hora e eu tinha que ficar inesperadamente sozinho naquela noite, ou quando eu não recebia alguma resposta dentro de 24 horas depois de enviar uma mensagem a um amigo, o medo do abandono se manifestava em mim. Eu sentia a dor da solidão e da ansiedade, como se tivesse sido deixado num descampado e tivesse que me virar para sobreviver. Com frequência, eu pensava nas piores hipóteses possíveis, inclusive que as pessoas me deixariam sem nem ao menos avisar. Quando isso acontecia, eu também sentia um vazio existencial sombrio prestes a me engolir. Então, buscava um jeito de evitar esses sentimentos incômodos, ao mesmo tempo que procurava desesperadamente alguma segurança em alguma conexão. E aí, senhoras? Se reconhecem? Quando eu li isso aqui, eu quase caí para trás. Eu falei, gente, é minha vida. E eu li isso aqui, ó, num momento que eu estava passando justamente por isso. De me sentir abandonada por não ter ali a segurança transmitida pelo outro. Por não ter a segurança que eu procurava sendo transmitida pela outra pessoa. E aí eu comecei a me sentir mal, triste, vazia, sozinha. Eu falei, opa, peraí que essa dor é minha. Deixa eu pegar essa dor aqui para cuidar. Vamos olhar para ela? Lógico que seria interessante, gente, se a gente tivesse nas pessoas que a gente está trocando e tivesse nas pessoas que a gente ama um amparo para isso tudo, sabe? Pessoas que a gente pudesse falar, olha, eu tô muito ansiosa e talvez eu vá sentir dessa forma. Então, será que você pode agir de uma outra maneira só aqui agora? Será que você pode me dar um pouquinho de segurança só nesse momento porque eu não tô legal? Tem relações que a gente consegue construir isso. Tem outras que não. Tem momentos que a gente vai ter essa resposta do outro e tem momentos que a gente não vai. Entende? E aí, lógico, vai da gente entender o que a gente dá conta de fazer, o que a gente não dá conta, o que a gente dá conta de olhar, o que a gente não dá conta. Às vezes o outro age de uma forma que a gente não gosta, às vezes o outro age de uma forma um tanto quanto inesperada, e aí a gente decide, né, o que a gente faz diante dessa bifurcação, se a gente fica, se a gente vai. Mas, será que também não tem muito desse medo do abandono a ser visto? E aí o mais importante que eu quero dizer para vocês é, vocês não precisam fingir que vocês não têm medo do abandono. Tá tudo bem ter medo do abandono, tá? Tá tudo bem ter medo da rejeição, tá tudo bem ter medo da traição, tá tudo bem. A questão é a gente fingir que não tem.
Se você tem e você está olhando para isso, se você tem e você está buscando trabalhar isso em você, é uma coisa. Agora, se você tem e você está fingindo que nada é nada e que a responsabilidade é só do outro, que a culpa é do outro, que o outro é um cretino, que o outro não sei o quê, que o outro é sempre o outro, a gente tem uma questão. Às vezes o outro pode ser, gente. Não é que ele não é. Às vezes pode ser, entendeu? Às vezes poderia ser evitado. Tá na moda agora essa coisa de ghosting, né? Eu tava conversando muito com uma amiga sobre isso recentemente. Vocês já passaram por isso? Essa coisa de ter uma troca muito próxima com a pessoa e do nada a pessoa mudar, sumir, desaparecer, não te responder mais e você ficar sem entender o que aconteceu ali, né? Sem entender se a pessoa teve um troço, se sei lá, se não quer mais falar com você, se casou, se sumiu, se o que aconteceu, né? Tá na moda agora essa coisa de ghosting. Isso parte um pouco, né, dessas relações líquidas. Que vem se construindo na atualidade, né? É uma premissa relevante. A gente está vivendo um momento de sociedade de relações líquidas, né? Mas o quanto a gente também não está preparado para lidar com o silêncio do outro, sabe? Não estou responsabilizando a gente, não. Estou colocando a gente aqui como analisador de nós mesmos. O quanto a gente está olhando para esse abandono e falando, poxa, o outro não agiu da melhor forma para mim, mas o quanto eu também preciso olhar para esse abandono e entender esse abandono dentro de mim. O quanto cabe a mim olhar para esse cenário também? O quanto cabe a mim cuidar dessas minhas feridas, da minha instabilidade, da minha insegurança, dos meus apegos, né, das minhas dependências, porque esse medo gigantesco do abandono revela por trás também apegos e dependências emocionais que a gente tem que olhar, que tem que lidar, que tem que aprofundar. Entendem? Cuidar desse lugar é também uma responsabilidade nossa. Aprender a se relacionar sem apego e sem dependência é uma responsabilidade nossa, porque é isso que torna as nossas relações saudáveis. Entendem? Então é pensar um pouquinho nesse lugar também. Não é que a gente precisa não lidar com o abandono, exterminar a dor do abandono, o medo do abandono da nossa vida. Não é isso. Tá aí, entende? Mas o quanto eu finjo que ele não existe, o quanto eu jogo para debaixo do tapete, sabe? E deixo para depois. Esse depois, uma hora, vem a conta. Entendem? Bora continuar. Sinto-me um tanto vulnerável ao relevar essa fase, ao relevar esse fato, porque sou um homem de meia idade que, por acaso, também é um mestre zen budista. Que loucura, gente, um mestre zen budista. Gente, de verdade, se um mestre zen, um homem, né, no mundo que a gente vive, um homem mestre zen budista de meia idade tá dizendo que ele surta quando as pessoas somem porque ele sofre com apego e com o medo do abandono, que dirá, nossa, tá tudo bem a gente sentir também, entendeu? Meros mortais, tá todo mundo aqui sentindo na nossa humanidade, certo? É pegar um pouco leve também com essa coisa de não, eu não posso ser apegada, eu não posso ser dependente, eu não posso. Sim, e a partir da aceitação, não é nem aceitação de permanência, mas do aceitar que você consegue mudar, entende? Porque se você nega para você mesma que você não muda nada. Dá para entender? Vamos seguir. Mas, assim como aconteceu com muitos mestres espirituais no passado, minha jornada começou por causa de sofrimento psicológico bastante pessoais. Sofrimentos psicológicos bastante pessoais. Mesmo depois de ficar sentado na almofada de meditação ao longo de vários anos, a razão desse medo do abandono ainda era um mistério para mim. Afinal, eu fui criado por pais amorosos que realmente gostam um do outro. E após o sucesso dos meus livros e meu reconhecimento na Coreia do Sul, meu medo do abandono, infelizmente, só cresceu. Eu temia que as pessoas um dia fossem me virar as costas de vez por causa de algo que eu tivesse dito ou feito. Já pararam para pensar que é o medo do abandono que está evitando que vocês prosperem? Quando eu li isso aqui, eu quase caí para trás. Já pararam? Porque quando a gente começa a prosperar na vida, a gente se destaca. E prosperar não significa só gerar dinheiro, não. Não estou falando só de dinheiro. Mas prosperar é a gente estar bem com a gente, é a gente estar brilhando, é a gente ser solar. Sabe essa pessoa solar?
Quando a gente é solar, a gente se destaca. E sabe aquele termo? Minha mãe usava muito isso, meu pai, assim, já ouvi isso na família. Essa coisa de prego que se destaca demais recebe mais martelada, sabe? A gente tem essa coisa. Se a gente for muito visto, os nossos erros também vão ser muito vistos. E se eu falar alguma merda e eu for abandonada? E se eu me destacar super e aí eu falar alguma coisa e as pessoas forem embora? E se toda essa galera aí que tá falando que me ama, que tá aqui do meu lado, né, amanhã não tiver mais? E a gente olha para esses cenários muito no cancelamento, por exemplo, né? Dessas grandes figuras públicas e tal. Nananana. Mas e se a gente for pro cancelamento da vida? Sabe? Exatamente, cancelamento na net é real. Exatamente. Mas e se a gente trouxer pra vida? Aquela amiga que era super sua amiga, e aí no momento que você expôs uma realidade pra você, ela virou as costas pra você, não quis mais saber, não teve diálogo, não teve mais comunicação, sabe? Ela falou mal de você pra todos os seus outros amigos e seu ciclo de amizades inteiro parou de funcionar. E quando a gente fala alguma coisa para a mãe em casa, para o pai em casa, tem que se posicionar. Se posicionar diante dos pais, acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente faz na vida, tá? Mas eu tenho que me posicionar diante da minha mãe, diante do meu pai. E se eles não gostarem e me tratarem mal, eu tô na casa deles? Como é que eu vou me posicionar aqui? Como é que eu vou me colocar? Falar o que eu tenho que colocar? Falar o que eu tenho que falar, perdão. E se não for bem aceito, como é que vai ser? No fundo, o medo do abandono, ele esconde uma dor muito grande de não ser mais amado, né? E se eu não for amada? E aí? Se o amor acabar pra mim? Aí a gente fica tentando agradar, né? E quando a gente fica tentando agradar, a gente deixa de ser a gente. Entende? A gente fica dependente, a gente fica apegado. E tem um outro ponto importante de tudo isso que a gente leu aqui nesse parágrafo. Percebe que as maiores buscas espirituais, e não só espirituais, mas quanto filosofia de vida, sabe? Quanto até de autoconhecimento mesmo, que não envolve uma religião ou uma doutrina de vida, mas nos processos de autoconhecimento, o quanto tudo isso parte de dores emocionais. A gente tem um pouco essa coisa de se culpar por estar sofrendo, sabe? Se culpar por estar mal, se culpar por. Mas